Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Mais uma vez, né? Eu vou fazer o estudo, graças a Deus, porque, antes de tudo, serve para a gente mesmo, né? É uma forma da gente se educar, né? Se colocar numa rotina que é uma rotina positiva, não é? Então, continuando aqui, eu tenho lido sobre essa questão do consciência e mediunidade. E hoje eu escolhi o tema da transformação íntima. Esse livro que eu estou lendo, ele foi psicografado, foi organizado também com a ajuda da Joana de Ângeles, que é um espírito de grande envergadura moral, que nos auxilia muito nessas questões íntimas, né, da nossa transformação, da nossa mudança. E aí começa assim, que o desenvolvimento da mediunidade não se faz sem a transformação moral consciencial do médium, é um ponto consensual da doutrina espírita, ou seja, é um ponto indiscutível. Por isso, esse estudo de hoje, ele vem apresentar ao leitor, a nós que estamos estudando, um rol mínimo de problemas que, de forma inadiável, devem, né, ou deveriam ser resolvidos terapeuticamente. No caso, nós médios, né, devemos perseguir a resolução desses problemas que serão elencados de uma forma muito didática aqui no livro, antes ou durante o desenvolvimento mediúnico. Aí ele coloca que, do contrário, quase nenhum progresso é possível. E isso não é difícil da gente perceber, porque às vezes a gente se demora tanto, né, no desenvolvimento mediúnico, na educação mediúnica. A gente chega na casa espírita passando mal, como a gente fala, né, sentindo mal, passando mal, parece que vai ter um troço, parece que vai morrer. E aí vai na educação, né, nos dias certos, e fica 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos naquilo, parece que não evolui, parece que a gente não sai do lugar, né? E a pergunta que a gente tem que fazer é por quê? Né? Não transferir para o local ou para o orientador encarnado ou desencarnado, né, a culpa, a responsabilidade pelo nosso pouco desenvolvimento mediúnico. Tendo em vista que, quando a gente chega no desenvolvimento mediúnico, a gente já chega achando que já vai incorporar espírito de alta envergadura, né, que vai começar a ver luzes, brilho e tudo, levado pela ignorância da gente no assunto, né, do que é realmente a mediunidade e como que ela se processa em cada um de nós. Então, uma das principais questão que Joana de Ângeles coloca é isso, é a transformação íntima. Se há terapia, há terapeuta. A nossa proposta é que a amada benfeitora espiritual Joana de Ângeles seja nossa terapeuta, agindo com sua força de mestra, com seus ensinos e com sua inspiração. Se formos aplicados, talvez não precisemos de outros terapeutas que não os bons espíritos e o anjo guardião, constituindo-se a doutrina espírita o manual de consulta e roteiro seguro. Por quê? Porque toda a doutrina espírita, ela é embasada nos ensinamentos de Cristo, né? E Cristo foi e é o maior e melhor norte, leme, né? Direcionador para a nossa transformação para uma vida íntima, né?
melhor em qualquer local ou situação que nós estejamos. Mas a gente leva muito tempo para entender isso, né? Mas uma hora a gente entende. Aí ele faz uma pergunta aqui: transformação íntima, entre outras coisas, significa resolver as indecisões e dúvidas pela adoção de propostas felicitadoras? Como entender os conflitos e como superá-los? Então, a gente também é um engano, a gente pensa que a transformação vai nos levar a uma vivência ou a um estado, né, a uma experiência, uma vivência, de uma realidade somente feliz, eternamente feliz, como se os problemas fossem desaparecer como um passe de mágica. E, na verdade, não é isso. Na verdade, a nossa transformação íntima é para que a gente se torne cada vez mais capaz, né, protagonistas das nossas decisões e que essas decisões sejam cada vez mais positivas. E aí a gente vai mudando esse estado de ser, de sentir, de estar, né? Joana de Ângeles atribui como origem dos conflitos as impressões arquivadas no inconsciente, resultantes das múltiplas vivências da criatura humana nas encarnações anteriores, indicando causas de duas naturezas para os mesmos. Primeiro, experiências que não puderam ser assimiladas na ocasião em que foram vividas, as quais, transferidas para o arquivo do ser, lá permanecem adormecidas até o momento de reaparecerem à consciência para uma nova tentativa de assimilação. E a segunda, ambições insatisfeitas, desejos frustrados ou manifestações íntimas reprimidas, sem o concurso da razão. Conflitos de uma ou de outra natureza podem ser provenientes de uma ação telepática desenvolvida por sequazes ou vítimas desencarnadas daqueles que os padecem, instilando as lembranças de acontecimentos infelizes em que envolveram em regime de corresponsabilidade. Então, Joana de Ângeles chama a atenção da gente para dizer que tudo fica arquivado na nossa memória, né? E também uma outra situação é que, além do que das memórias negativas, né, que estão assimiladas, tem também a questão do nosso próprio ser, do nosso próprio ego, das nossas ambições desenfreadas, desejos, sonhos, vontades, que às vezes a gente não atende, não busca viver aquilo para saber se será bom ou ruim, e vai reprimindo aquilo, e aquilo vai se tornando uma amargura dentro da gente. E ela ainda coloca que conflitos também podem aparecer de outra forma, quando nós nos tornamos vítimas dos nossos algozes, dos nossos, né, cobradores, ou dos nossos irmãozinhos que nos acompanham, que já estão no plano espiritual e que nos acompanham ainda de alguma forma, né, na nossa vida terrena, que também ainda não entenderam e estão buscando também a transformação íntima, mas que ainda não entenderam que essa simbiose não é salutar, né? Enfim, então ficam ligados, e aí a ação telepática que eles nos causam, sempre trazendo aquela situação ou aquele sentimento na nossa tela mental, né? No nosso coração, na nossa lembrança, né? De vivências talvez anteriores com eles, sobre as quais também nós temos a
corresponsabilidade. Acompanhemos as explicações dos benfeitores espirituais sobre o mecanismo de formação dos conflitos e sua forma de resolvê-los. Conflitos e Consciência é o capítulo 4 do livro Momentos de Consciência. Ela coloca assim, Joana de Ângeles, o ser humano, libertando-se das heranças do primarismo, estagia na fronteira dos hábitos instintivos e do discernimento do que lhes é factível realizar. Adaptado aos fenômenos automáticos, nem sempre dispõe de forças morais para superar a limitação, de onde nascem as incertezas e dúvidas que se transformam em complexos emocionais. Comportamentos esses, arraigados nos painéis da inconsciência, remanescem no ser em forma de impulsos tormentosos, complexos, perturbadores, tendendo a infelicitar a criatura que lhe experimentar a constrição. O conflito é o claro versus escuro, do que fazer ou não realizar, tendendo sempre para o desequilíbrio e a aflição. Não digerindo, então, tudo isso, transforma-se em expressão emocional de desajuste, somatizando-se aí distonias orgânicas que abrem espaço para instalações de várias doenças. Parasito vigoroso, o conflito deve ser identificado para posterior eliminação. Toda vez que algo se apresente sombrio na área da emoção, por medo, ignorância, pressão ou fraqueza, pode se tornar conflito mais tarde. Só há, no entanto, conflito quando a consciência não tem discernimento e ainda quando ela está confusa, perturbada e deixa-se conduzir apenas pela inteligência ou pelos instintos, permanecendo sem direcionamento. Então, qual que é a tríade da doutrina espírita, né? Fé, religião e ciência. Nós até vimos de novo, esse assunto foi na palestra, né, do nosso irmão João Batista, no primeiro dia no sábado, né, do evento pela paz, ele retomou justamente isso daí. Então, é a fé raciocinada, né? É a filosofia esclarecedora, né? E é a doutrina da religião como um direcionador positivo. Então, essa parte que a Joana de Ângeles coloca para a gente dessa forma, claro, que técnica, né? Muito bem construído o texto. Em outras palavras, ela coloca o conflito como um principal ou o primeiro ponto a nos causar sofrimento. Então, tudo aquilo que nos causa dúvida, que nos leva à dualidade, né, é caracterizado como um conflito. E se a gente não resolve isso, se a gente não tem essa fé raciocinada, né, esse apoio nos ensinamentos da doutrina, a gente acaba aumentando essa situação dentro da gente, somatizando com questões orgânicas. Muitas vezes a gente vê irmãos nossos que chegam aí no centro espírita, nós mesmos já passamos por isso, né? A ponto de ter uma síncope, de já estar usando medicamentos e de já ter tido quadros e quadros de crise de pânico, ansiedade, depressão, apatia, ou doenças físicas, né, que não se cessam, dores, inflamações, sem causa definitiva, definida. Então, é aí que ela fala, somatiza.
as questões orgânicas, causando esse prejuízo a todos nós e até levando à instalação de uma doença real, ou de um distúrbio emocional real, ou de um distúrbio orgânico real. Depois ela segue com algumas recomendações a respeito de como o ser humano pode ultrapassar a barreira desses conflitos. É como se ela nos desse um caminho. Ela começa assim: a existência humana é um constante desafio. Todo desafio propõe esforço para a luta. Quando o ser recua num tatame, eis que perde a oportunidade de afirmar os seus valores. Eis, então, o prejuízo do crescimento pessoal. Então, toda vez que a gente reencarna, a gente está recebendo a oportunidade divina, né, de avançar um passo a caminho dessa transformação íntima. E toda vez que a gente recua nesse intento, nós perdemos a oportunidade. A doutrina espírita sempre fala que não se recua, né? A gente estagna, porque a gente já vem caminhando, então a gente já vem buscando, já vem passando por várias reencarnações, já vem tendo experiências, e de alguma forma, alguma coisa está mudando, mas às vezes essa transformação é tão tímida, é tão incipiente, é tão pequena, que parece que a gente está sempre no mesmo ponto. Em contrapartida, existe relatos, registros, né, de homens como nós também, que reencarnaram na Terra e que num momento X, num momento único, num momento especial da vida, tiveram aquele insight, aquele start, né, aquela abertura da consciência, percebendo toda a grandeza e verdade realmente da vida, e daquele momento em diante se transformam. Como fala, né, ganhou 10 encarnações em uma. Né, os grandes mestres que passaram por aqui, né, ou tantos outros desses irmãos que nos servem de referência, né, que às vezes deixam essa marca tão importante. A gente pensa, poxa, mas como que foi um milagre, assim, deu um clique na cabeça dele, foi por milagre, viu a luz, conheceu Jesus, né? São expressões até usuais, né, coloquiais, até de determinadas grupos né, religiosos, mas o que quer dizer isso? É que realmente a pessoa vivenciou naquele momento, esses espíritos, né, iluminados vivenciaram num determinado momento da sua vida algo tão tocante e tão transformador que não tinha como recuar, não tinha como voltar a ser o que ele era. É dali para frente. Dali ele se transforma realmente e começa a perceber a vida de uma outra maneira. E outros, não. Outros, o caminho é mais lento, a transformação é mais devagar, mas ela acontece, ela é permanente. Tá? Cabe-lhe, portanto, pensar para agir, medir as possibilidades e produzir, trabalhando pelo aprimoramento interior, que responde pela harmonia psicofísica do seu processo evolutivo. Então, o nosso irmão Adão sempre fala, né? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Vamos continuar sempre, ele brinca comigo. Ninguém sabe o dia e a hora. Então, não vamos perder a oportunidade. Já que a gente conseguiu chegar até aqui, conseguiu ter esse nível de entendimento e de consciência, então continuemos, não vamos desistir, né? É isso que fala, raciocinar para agir. Então, fé raciocinada. Medir as possibilidades e produzir. Quer dizer, mudar. Produzir é criar algo. E criar algo tem que ser positivo.
A gente não pode mais se dar o luxo de criar coisas negativas, né? De que forma? Trabalhando pelo aprimoramento interior, pelo nosso aprimoramento interior, que responde pela harmonia psicofísica do nosso processo evolutivo. Desse modo, a superação dos conflitos se dará mediante esforço ingente oferecido pelo ser em evolução que se deixa planificar. Consciente de que todos os conflitos inviabilizam a planificação do ser e limitam as possibilidades para um exercício mediúnico exitoso, diríamos que é compensador qualquer esforço por conseguir esse intento. Então, ela coloca o problema, coloca a direção, mas ela também sabe que é difícil, que não é simples e fácil, né? Mas que a gente tem que manter o esforço, a gente tem que perseguir a vontade de mudar, porque isso é compensador lá na frente. E nós já estamos experimentando isso. Eu acredito nisso, eu estou, tantos colegas aqui relatam, né, neste grupo que nós estamos, acho que todos nós estamos começando a sentir isso, como essa transformação íntima é boa e nos faz bem, né? Ela continua, é possível citar alguns sinais de alarme característicos de estados predisponentes às doenças, bem como medidas a serem aplicadas para a conquista da saúde? Aí ela explica que saúde ou doença é uma opção pessoal. O indivíduo escolhe ser saudável ou enfermo, em função do que ele cultiva na sua mente. Segundo Joana de Ângeles, situações alarmantes, prenúncios de enfermidades em instalação, caracterizam por estados de incapacidade para pedir desculpas por uma reação infeliz, recomeçar uma tarefa que a ira interrompeu, abraçar alguém inamistoso, discutir um assunto desagradável sendo tomado por um silêncio constrangedor, iniciar uma conversação sentindo-se capaz ou desinteressado, conciliar o sono por causa de uma ideia intranquilizadora, interromper um estado de ansiedade sem causa aparente, não conseguir dirigir palavras gentis a uma pessoa querida, evitar tremores e depressão diante de alguém que nos parece superior, considerar-se diminuto no meio social do qual se movimenta. Então, são algumas situações que alguns de nós, com certeza, já vivenciaram isso, né? Em algum momento da nossa vida, nós já passamos por isso. O que a gente vê aqui, né? Por exemplo, incapacidade para pedir desculpa por uma reação infeliz. Orgulho, quando ele fala mais alto, né? Nosso ego. A gente até sabe que errou, mas a gente não dá o braço a torcer. Ou às vezes a gente nem consegue perceber que errou. O orgulho fala tão alto que a gente ainda sai ofendida achando que não estava errada e não volta atrás. Olha outra coisa aqui. Não conseguir dirigir palavras gentis a uma pessoa querida. Quantos de nós já experimentou isso, né? Nós que viemos de um tempo de uma educação fechada, complicada, né? Que os laços entre pais e filhos eram afastados, não eram tão fortalecidos, ou que a dureza da vida não dava tempo para o pai ou a mãe
demonstrar mais carinho e atenção. E aí a gente cresce com esses bloqueios. A gente quer falar que ama, a gente quer falar que gosta, mas não sabe expressar. Leitura de Joana de Ângeles é assim, cada dia é um tapa, né? Cada vez é uma puxada de orelha. Olha só como ela fala: considerar-se diminuído no meio social no qual se movimenta. A autoestima baixa, né? Isso tem a ver com a nossa autoestima baixíssima. Quando a gente se sente um nada, né? Por preconceitos ou por ideias preconcebidas que colocaram na nossa cabeça ou que a gente acreditou, né? Que são os chamados crenças limitantes, né? Agora tem essa palavra, que é quando a gente acredita fielmente em algo que nos bloqueia, nos trava, que a gente acredita que realmente a nós não é concedido ser feliz, ou não posso ter essa roupa, não posso ter essa casa, ou não posso estar nesse lugar, porque eu não faço parte, porque eu sou assim, sou assado, né? A gente replica isso ecoa dentro da gente por muito tempo da nossa vida, né? Então, são estados de incapacidade que anunciam, prenúncios de enfermidades em instalação. Quer dizer que a gente pode perceber e não aceitar, mudar esse padrão vibratório, mudar esse pensamento. Como os jovens falam, sair dessa vibe, né? Aí a gente começa a limpar essas coisas negativas, porque senão lá na frente isso vai se instalar e vai se traduzir numa doença comportamental, numa doença de emoção ou numa doença orgânica. A gente já sabe, a doutrina espírita já nos explicou que toda doença física tem a raiz no nosso corpo astral, né? Aí ela continua. Ela coloca que é da alçada da pessoa movimentar a consciência a fim de agir com liberdade profunda, isto é, adotando uma opção de ser feliz. E recomenda. Começa por por te desfazeres de padrões mentais antigos, negativos, que te condicionam à aceitação dos comportamentos doentios. O treinamento de novas maneiras de pensar baseadas na ordem, no bem geral, na superação das próprias possibilidades, criará um automatismo e reflexos que trabalharão pela sua harmonia e saúde. É necessário assumir o controle de si mesmo, o que equivale a dizer a conscientização, esse estágio superior no qual a emoção conduz à sensação, né? Então, ela coloca que a gente tem que procurar esses mecanismos, aprender esses mecanismos e, de fato, colocar em prática. Então, quando Adão nos chama a meditar, quando ele faz a gente, nos chama a fazer as repetições de ideias afirmativas, quando ele nos ensina isso, né? Todo dia de manhã mentaliza isso, aquilo, eu sou luz, eu sou filho de Deus, eu sou perfeito. Isso são mecanismos para que a gente vá limpando o nosso consciente, nosso inconsciente, de tudo e qualquer memória negativa. Porque dizem que a cabeça é como um computador. A parte da frente é a tela. O lado oculto do computador, que é todo aqueles microchips e botãozinho que a gente não entende, é ali que ficam armazenadas todas as informações que a gente digita nesse computador, que a gente coloca, que a gente insere. Mas se de vez em quando a gente não for lá e limpar e excluir,
sobrecarrega. Até um ponto que a tela inicial buga. Dá tchut, né? Tchut. Quantas vezes isso já aconteceu com o nosso celular, com o nosso computador, né, doméstico ou do trabalho? Por quê? Porque sobrecarregou essa memória interna e não limpou. Assim é a nossa cabeça. Então, a gente passa um dia, deve-se ter a boa prática, né, no final do dia, antes de dormir ou ao se levantar, colocar boas coisas na nossa cabeça para fazer essa limpeza. Tirar essas coisas negativas, mudar essa percepção. Joana ainda faz um convite à perseverança a fim de consolidar a aprendizagem naquele que aspira à vitória. Então, trabalhar continuadamente, perseverar, não desistir. Pode parecer difícil, as palavras dela são assim, pode parecer difícil saíres de uma situação desgastante para uma outra agradável. E realmente é. No entanto, toda aprendizagem exige a repetição da experiência, até a sua fixação em definitivo. Do mesmo modo, a aquisição de valores e padrões de felicidade vai além do simples querer, deambulando pelos caminhos para conseguir. Então, a gente tem que perseguir a ideia da felicidade, perseverar na ideia da nossa transformação, para que isso vá criando raiz em nosso interior. Tem uma obra de Manuel Miranda que chama Grilhões Partidos. Lá ele comenta a respeito dos requisitos para participar das reuniões mediúnicas de caráter terapêutico. Ele esclarece que somente aqueles que se encontram com a saúde equilibrada estão capacitados para o trabalho em equipe. Então, manter ou recuperar o equilíbrio a fim de colocar-se à altura do empreendimento desejado, ou seja, a reunião mediúnica em si, deve ser, portanto, o ideal daquele que está sendo convocado ao serviço. Então, é o mínimo que a gente tem que fazer. Isso é da nossa responsabilidade, isso não é do outro, isso não é do orientador que está ali no nosso desenvolvimento mediúnico, isso não é do coordenador da casa, isso não é do coordenador espiritual, não é do mentor amigo. Isso é nosso, a gente tem que procurar se esforçar, né, para recuperar esse equilíbrio, para estar ali naquele trabalho inteiro, ou o melhor possível. Claro que a gente não consegue isso de um dia para o outro, ou de um ano para o outro, mas a gente sempre tem que buscar. Então, a cada trabalho, a cada dia, a gente se colocar de novo, vamos lá, vamos recomeçar, né? Me ajuda, eu quero, eu posso, eu consigo, nós queremos, nós podemos, nós conseguimos, porque nunca estamos sozinhos, né? Sempre estamos falando conosco e com aqueles que nos acompanham no plano espiritual, porque essa transformação também ela é uma via dupla. Quando a gente fala de educação mediúnica, a gente não está falando só da gente. A gente também está falando daquele irmão que está no plano espiritual, que lá na frente vai vir a trabalhar mediunicamente com a gente. Então, é uma educação de ambos, né? Para aceitar rotina, horário, comportamento, mudança de atitude. Isso é educação mediúnica, é isso que a educação mediúnica nos ensina. Sendo, então, a mediunidade um depurador, pelas excelentes possibilidades de crescimento intelecto e moral que ela nos possibilita, em vez de causadoras de doença,
ela deve ser, na verdade, uma fonte de motivação à saúde moral do indivíduo, que, por sua vez, é causa geradora da saúde orgânica. Então, por isso que a doutrina nos ensina que a mediunidade, antes, ela deve ser um remédio para nós mesmos. Não adianta a gente querer estar já trabalhando mediunicamente, se dentro da gente trazemos ainda doenças, né, sequelas para as quais nós não queremos olhar. Não é que isso vai sumir da gente, a gente vai abandonar, vai de um dia para o outro se transformar uma pessoa linda e maravilhosa. Não é isso. Mas a gente precisa procurar de verdade estar com vontade de buscar a mudança, de entender, olha, eu entendo, eu tenho essa situação, eu trago essa lembrança, eu trago essa coisa não resolvida, ainda mal resolvida, está aqui, você está aqui dentro comigo, mas nós vamos caminhar junto, nós vamos procurar alternativa, né? Nós vamos começar a olhar diferente. Então, é assim que eu entendo a mediunidade como uma cura antes para mim mesma, né? E a partir daí ela vai nos possibilitando o crescimento intelectual e moral, ela vai melhorando o nosso, ajudando a gente a melhorar a nossa saúde emocional e moral, consequentemente isso é refletido em nossa vida. Ah, mas então o médium não ficaria doente, né? A partir do momento que a gente então vai para a educação mediúnica, começa a desenvolver mediunidade, então a gente está livre das doenças. Não. A gente tem que lembrar que no universo divino tudo é perfeito. Então, doenças, consequências que nós vivenciamos ou iremos vivenciar são consequências dos nossos atos. Então, hoje eu estou procurando mudar, melhorar, mas eu sei o que eu fiz. Eu sei como eu vim vivendo até aqui. Então, isso, de alguma forma, já está colocado. O que o desenvolvimento moral, né, intelectual, moral da gente faz é passar por aquilo que a gente tenha que passar, que a gente venha passar, de uma forma diferente, olhando para aquilo de uma forma diferente. Não mais como uma vítima, um coitadinho. Ai, Deus não me ama, é só comigo. Por que comigo? Por que com meu filho? Por que... Não. A gente vai olhar para aquilo de outra maneira. Se eu estou passando por aqui, de novo, pode ser que eu já passei, então é porque eu ainda não aprendi uma lição. Alguma lição eu não aprendi. Algum ponto que eu ainda não fechei. Alguma aresta, né, que eu deixei. E aí a gente, então, consegue ir de uma forma menos sofrível, né? A doutrina espírita, ela é capaz de fazer essa transformação, de nos ajudar com isso. Aí ela continua, como trabalhar a culpa a fim de se libertar dela com responsabilidade? Olha só. Elucidando que a culpa surge como forma de catarse, cujas raízes encontram-se no pretérito dos erros não justificados. Então, né, eu já vinha nessa reflexão aqui, os mentores já vinham trazendo essa reflexão. Então, nosso passado, nossas atitudes até ali, até aqui, vão trazer as consequências mais tarde. Então, atitudes boas, consequências boas, atitudes não tão boas, né? Nós vamos ali ter aquelas consequências, vamos colher aqueles frutos, mas isso é porque o Espiritismo nos leva a ter essa reflexão. Por isso que ele fala, é uma doutrina consoladora, porque ele não coloca só as verdades
como uma forma absoluta. Ele nos leva a entender e a compreender que é isso, que a vida da gente é um contínuo reflexo das nossas atitudes. Então, a culpa surge como forma, né, de catarse cujas raízes encontram-se no pretérito dos erros. E aí ela vai fazer a seguinte reflexão, seguintes raciocínios lógicos decorrentes do fato. Arrepender-se de comportamentos equivocados, de práticas mesquinhas, egoísticas e arbitrárias é perfeitamente normal. A sustentação, porém, do arrependimento, além de ser oniperante, apenas proporciona prejuízos que respondem por inúmeros conflitos de personalidade. Então, a gente erra, a gente se arrepende. Tem até uma brincadeira que a gente fala, Deus perdoa, né? Não, a gente erra e se arrepende, mas a gente vai e erra de novo. Então, ela chama atenção para a gente isso. Arrepender-se, sustentar esse sentimento do arrepender-se. Para quê? Para não voltar a fazer de novo. O arrependimento tem como finalidade dar a perceber a dimensão do delito, do gravame, de modo que o indivíduo se conscientize de que praticou, formulando o propósito de não reincidência. A permanência na sua análise, a discussão íntima em torno do que deveria ou não ter feito naquela ocasião, transforma-se em cravo perturbador fincado no painel da consciência, que é quando a gente fala do auto-amor. Então, a gente errou, se arrependeu, se propõe a não errar de novo e segue para frente. Não adianta a gente ficar voltando a memória naquele fato, porque cada vez que a gente volta a memória naquele fato, lembra que a cabecinha da gente é como um computador? Ele não sabe o que ele está recebendo, nós que estamos colocando nele. Então, é como se você levasse a sua consciência a vivenciar de novo aqueles mesmos sentimentos. Aquilo volta à sua memória. E o ciclo se repete. Então, erramos, arrependamos, mantenhamos esse arrependimento no sentido educativo e sigamos. Vamos nos perdoar. Perdão, auto-perdão também é uma forma de se curar. Também é uma forma de buscar a transformação íntima. Porque a gente também passa a entender que nós não somos ainda deuses, né? Nós não estamos. Nós, por meio dessa percepção, a gente desfaz esse superego. Porque também tem esse outro lado. Às vezes a gente acredita que é tão isso, tão aquilo, tão boa, tão isso, que isso cega a gente. E não deixa a gente ver os nossos próprios limites. Né? Então, o auto-amor, o auto-perdão, o auto-reconhecimento das nossas capacidades e dos nossos limites são caminhos para a autotransformação. Há pessoas que se atormentam com culpa do que não fizeram, lamentando que não haverem fruído tudo aquilo que o momento passado lhes proporcionou. Outras se amarguram pela utilização indevida ou pelo uso inadequado da oportunidade. Todas, no entanto, prosseguindo em ação negativa. Então, a Joana de Ângeles chama a atenção da gente para que a gente, sim, faça a reflexão sobre a experiência vivenciada, mas para que ela seja proativa, para que ela seja ensinamento, não para a gente ficar lamuriando. Né? Porque eu fiz, porque eu não fiz, porque eu deixei de fazer, por que eu não agi assim, por que eu agi assado. Aí é ficar no sofrimento, é ficar demorando naquele fato negativo. Como de hábito, em suas mensagens, a Joana de Ângeles passa
do genérico e conceitual para aconselhamento. Então, ela traz toda essa reflexão, às vezes até complicada para a gente entender, mas ela também traz a orientação, a direção, né? Seja uma orientação pessoal e muito objetiva. Então, assim, ela segue, seja o que for que fizeste ou deixaste de fazer, a recordação em culpa daquele instante, de maneira alguma, te ajudará. Não poderás apagar o erro lamentando. Por mais te demores nessa atitude, tampouco experimentarás recompensar, reter-te na lembrança do que poderias ter feito ou deixaste de realizar. A aparente compreensão que experimentes enquanto assim permaneças é neurótica, pois que voltará às mesmas reminiscências que se transformarão em cáustico mental no futuro. Tudo quanto invistas para anular o passado, removê-lo ou deixá-lo à margem, será inútil se a gente continuar nesse muro de lamentações, né? O que está feito, ou aquilo que ficou para realizar, constituem experiências para futuras condutas. Águas passadas não movem moinhos, afirma um ditado popular com muita sabedoria. As lembranças negativas entorpecem o entusiasmo para as ações edificantes. As lembranças negativas entorpecem o entusiasmo para as ações edificantes. Estas são as únicas portadoras de esperança para a libertação da culpa. Há pequenas culpas que resultam da educação deficiente neurótica do lar, daquela família, daquele meio onde a gente viveu. Igualmente perturbadoras, mas de pequena monta, mas que ficam ali no nosso inconsciente, nos cutucando. Tá? Então, a Joana de Ângeles, ela traz esse roteiro para a gente de uma forma muito objetiva. E ela convoca diretamente a nós, interessados em assumir novas atitudes libertadoras, de que maneira? Saia da forma do arrependimento e age de maneira correta, edificante. Perdoa-te. Reabilita-te do erro através de ações novas que representem o teu atual estado de alma. Então, não repita os mesmos comportamentos. Mude. Detém a onda dos efeitos perniciosos com a diluição deles nas novas fronteiras do bem. Então, quando esses pensamentos, sentimentos, memórias vierem, detenha isso. Pare, bloqueie, interrompa com perspectivas mais positivas, com memórias positivas. Aconteceu isso, mas também aconteceu isso de bom. Olha que coisa boa. A existência terrena é toda uma oportunidade para enriquecimento contínuo. Cada instante é ensejo de nova ação, propiciadora de crescimento, de conhecimento e de conquista. Saber utilizá-lo é desafio para que a criatura que nela está possa vivenciar novas realizações. A soma das ações positivas quitará o débito moral contraído perante a divina consciência, porquanto o importante não é a quem se faz o bem ou o mal, e sim a ação em si mesma em relação à harmonia universal. Ou seja, nós estamos interligados, totalmente interligados. Então, tudo que a gente faz ecoa.
né? Às vezes um fato lá longe, um fato ruim, pode também ter tido força em alguma atitude nossa aqui, no outro lado do hemisfério. Por quê? Quando a gente não vence o orgulho, quando a gente não vence a ira, a fraqueza moral, né? Quando a gente vive em eterno conflito interno conosco mesmo ou com o nosso meio familiar, ou de parentesco, ou de vizinhos, a gente vai lá e reza pela guerra, pelo fim da guerra, pela paz universal. Mas será que a gente consegue realmente perdoar ali o familiar que ontem falou de uma forma rude com a gente? Ou o vizinho que tacou fogo no quintal e bebe, escuta funk o dia inteiro? Aí a gente vai lá e fala, esse vizinho, não sei o quê, não sei o quê, esse vizinho, quer dizer, vai criando aquele sentimento e vai criando essa energia em volta, e a energia que a gente está emanando não é positiva. Então, isso vai somando as outras energias negativas, outras. De repente, lá do outro lado do hemisfério, uma guerra. Aí a gente fala, nossa, como que pode esse pessoal ainda no século XXI, pós-pandemia, brigando? Mas a gente não fala, será que de alguma forma, algum sentimento, alguma atitude minha eu colaborei para isso? Perdão, Senhor. Perdão. Me ajude a eliminar essa atitude. E que os irmãos lá possam sentir essa vibração de amor, que essas vibrações cheguem até eles e que cessem realmente esse sentimento. Então, é esses caminhos que Joana de Ângeles vem trazendo para a gente, e não só ela, né, no caso, aqui nessa obra, mas que converge com tudo aquilo que a gente tem estudado nesses últimos tempos aí na nossa casa, seja por meio dos estudos que outros irmãos fazem, seja por meio das orientações mediúnicas, né, nos trabalhos da casa que os mentores nos trazem. Então, essa que é a mensagem de Joana de Ângelo. O capítulo ele é mais extenso, né? Mas tendo em vista o tempo, não dá para a gente continuar. Como eu achei muito importante, muito agregador, se me permitir, né, o Alessandro, todo mundo que organiza, na próxima vez que eu for fazer a live, a gente continua, né, para concluir esse fechamento desse capítulo. Por hora, eu agradeço a atenção, agradeço aos mentores, né, que nos ajudaram até aqui e deixo aberto para os irmãos que queiram colaborar com suas reflexões e considerações. Pois, Selma, se você quiser usar a semana que vem, então, seria o estudo que eu iria realizar, mas acho que, né, até mesmo pela questão da informação está ainda bem quente, você poderia fazer na segunda-feira que vem, se você quiser. Ok, pode ser. Se todos Mas, concordarem, eu. sim, eu acredito que não vai ter problema. Então tá. Então, segunda-feira que vem você faz a continuidade. Quero te Uhum. dizer que, para mim, foi muito significante esse teu estudo. As palavras de Joana de Ângeles, elas são fantásticas. Mas quando você falou lá dos pais lá atrás, né, por conta de uma série de situações que eles não conseguiam dizer eu te amo, a vida mais dura, mais difícil, e a gente, de certa forma, acabava ouvindo crenças limitantes, você não merece, você não pode ter, isso tudo a gente vai levando para a nossa vida. Então, de certa forma, prejudica a nossa evolução, nossa caminhada, a nossa felicidade, quando você passa a entender o tamanho da força e de que maneira essas crenças limitantes nos atingem, é assustador. Por isso a importância da gente perdoar, entender essas crenças limitantes, deixar elas para trás, ter
autoestima elevada, entender que é merecedor, que é filho de Deus, que merece tudo do bom e do melhor, e trabalhar, como você falou, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Quando você achar que está cansado, trabalha mais um pouco, que ainda você tem energia. Nós temos vários exemplos de líderes espirituais, sejam eles espíritas ou não, que trabalharam até o último minuto da existência deles. É isso, minha amiga. Sim, é verdade, é verdade. E a gente está entre pares, né? E a gente pode realmente fazer essas reflexões, né? Quantos de nós, né? Eu mesma vivenciei isso, acredito que você e outras pessoas, né? Às vezes a falta da troca do afeto era tão difícil que a gente cresceu com isso. E é tão bom quando alguém, seja por meio da gente, que a espiritualidade traz, ou por meio de outros de outros meios, às vezes um filme, um livro ou um estudo, que vem falar para a gente, olha, isso aí tem nome, né? Isso aí tem nome, isso é isso. Isso são crenças que fizeram você acreditar, porque às vezes tem muitas pessoas que ainda nem conseguiram ouvir